tivermos 1, 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, estamos fazendo o nosso trabalho já, sem esquecermos dos desencarnados, né? Que sempre vêm aqui para serem atendidos, aprenderem um pouco mais. Então, o nosso trabalho tem sempre valor, independente do número de pessoas na nossa casa, né? E desde cedo a espiritualidade amiga já esteve aqui preparando o ambiente para receber vocês, né, os frequentadores da nossa casa, mas para ajudar a espiritualidade, vamos fazer uma leitura preparatória. Lembrando que esse mês de junho, todas as palestras são voltadas para o meio ambiente. O tema principal das nossas palestras, né, será Nós e o Meio Ambiente, responsabilidade com a criação divina. Então, toda sexta-feira, o palestrante fará uma explanação envolvendo o meio ambiente, né, e o lado espiritual, a nossa responsabilidade. O texto de hoje é de autoria de um irmão anônimo, e ele diz assim: a natureza não é apenas cenário onde vivemos, mas um santuário vivo de preces e ensinamentos. Cada árvore que busca a luz, cada rio que vence obstáculos e cada semente que germina no silêncio da terra nos mostram como funciona a evolução espiritual. Em O Livro dos Espíritos, na questão 705, a espiritualidade maior nos lembra que a Terra produz sempre o necessário para o homem se tivermos sabedoria. Essa mesma sabedoria se aplica à nossa vida íntima. Quando nos conectamos com as forças da natureza, renovamos os nossos fluidos vitais, acalmamos o pensamento e facilitamos o trabalho dos bons espíritos que nos assistem. Que na noite de hoje possamos desarmar as nossas mentes e abrir os nossos corações. Que a nossa vibração se eleve tão alto quanto as copas das árvores. E que a paz do Criador flua em nós como as águas limpas de um rio. Estamos todos interligados na mesma teia da criação. Então agora, depois dessa leitura muito bonita, né? Vamos fazer a nossa prece. Procurar fechar os nossos olhos, para que dessa maneira possamos fazer a conexão com o plano espiritual, acalmar o nosso coração, deixando que ele bata compassivamente, trazer os nossos pensamentos para este momento em que aqui estamos e assim podemos usufruir de todas as benesses que o mundo espiritual está colocando sobre todos nós neste momento. Que possamos renovar as nossas energias e sairmos daqui melhores do que quando aqui chegamos. Que tenhamos um bom entendimento para colocarmos em prática os ensinamentos da noite de hoje. E assim, na certeza de que já estamos todos envolvidos pelas graças que recaem sobre nós neste momento, pedimos permissão para iniciarmos nossa reunião de divulgação da doutrina espírita em nossa casa de oração. Que assim seja, graças a Deus. Então, agora eu convido a Simone, lá de Celina, mas ela frequenta lá Alegre, né? Frequenta o Centro Espírita Amor e Caridade de Alegre. Então ela vai falar hoje sobre nós, conexão espiritual e natureza. Boa noite. Boa noite. O Centro Espírita Amor e Caridade de Alegre saúda o Centro Espírita Amor de Jesus. Então, a Neide fez a proposta, né, da gente vir aqui falar sobre o ambiente e as conexões
começar aqui, eu vou contar ela falou dos irmãos desencarnados aqui, então eu vou contar para vocês uma experiência muito linda que eu tive preparando esse estudo. Eu estava preparando esse estudo e ouvindo o audiolivro da Joana de Ângeles, que trata desse assunto. E sempre eu ouço na hora de dormir, com fone de ouvido. Mas meu marido estava viajando, eu tirei o fone de ouvido e deixei o celular falando alto. Eu estava sozinha dentro de casa. Meu pai, já desencarnado, né, se deitou ao meu lado e no sonho, né? Eu sonhando que estava ouvindo o mesmo que eu ouvi. Só que, dado momento, ele virou para mim e falou assim: minha filha, abaixa esse volume, pela hora já está muito alto. Aí eu abri os olhos, quando eu abri o olho, e realmente, à noite vai baixando o ruído, então tudo que a gente vai ouvindo, o som vai ficando mais alto, né? Estava realmente o volume do celular uma altura e eu ouvi o Joana de Ângeles. Para mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu sei que ele esteve lá ouvindo comigo. Então, hoje, dia 5 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Eu conheci uma pessoa que dizia assim: tudo que tem um dia é porque está desvalorizado. Aí, a pessoa falou isso, eu perguntei, mas por que está desvalorizado? Dia da mãe, porque a mãe não é valorizada todos os dias como precisa. Dia dos pais, porque o pai não é valorizado todo dia. Dia da árvore, quem dá importância para ela? E cria um dia. Aí, realmente. Mas por quê? Porque tendo um dia, propicia a lembrança, né? E às vezes, desse propiciar a lembrança do fato, da pessoa, da coisa, desperta em nós a atenção que nós temos que dar a essa determinada coisa, né? E essa data, ela foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 1972, durante uma conferência em Estocolmo. E o objetivo era promover a conscientização global, quer dizer, de todo o planeta, e incentivar ações concretas e preservação dos recursos naturais e a proteção do planeta. Muito bem. A ecologia, essa palavra, né, ecologia, ela surgiu em 1866, 9 anos apenas depois do surgimento do Espiritismo, e numa região até bem próxima, né? Foi um zoólogo alemão que fez, né, que usou pela primeira vez essa palavra ecologia e conceituou como um estudo das interações dos seres vivos. Esse nome ecologia só foi incorporado como uma parte da biologia, que é o estudo da vida, na década de 50, quando surgiu o conceito de ecossistemas, que é a teia da vida, né? Os sistemas, a interligação de tudo que existe. Então, com o surgimento do conceito de ecossistemas, na década de 50, é que a ecologia passou a fazer parte da biologia. E em 1857, ou seja, 9 anos antes, né, o Espiritismo surge com Allan Kardec. Então, a gente vê aqui na Alemanha e na França, né, a ecologia e o Espiritismo. Mesma época, uma proximidade física muito grande do surgimento, né, dessas duas. Não vamos dizer que o Espiritismo é só uma ciência, é mais do que isso, né? Mas que hoje nós estamos buscando a conexão, eles surgiram. Proximidade temporal e física, né? De espaço temporal. Muito bem. Esse termo ecologia vem do grego, né? Que é oikos, que significa casa, e logos, estudo. Significa, então, estudo da casa, da nossa casa, do nosso mundo. Opa! E aí nós já encontramos a primeira conexão com o Espiritismo.
as especificidades dessa busca, porque a ecologia busca a relação das coisas existentes no plano material. E o espiritismo também busca a relação, o estudo, o entendimento, a compreensão das relações das coisas que existem no plano material, mas com a função de nos elevar no plano espiritual. Então, respeitadas essas especificidades, a ecologia tem uma conexão profunda com o espiritismo. Na tradição judaico-cristã, se a gente pegar a Bíblia e ler no livro do Gênesis, está escrito que Deus fez o mundo daquela forma que está escrita lá. É uma forma, a gente entende que é uma alegoria. E ali diz que Deus fez o homem para reinar sobre a terra. Né? Então, veja bem, tem um tipo de reinado, né? O homem poderia, mesmo dentro dessa visão de reinar sobre a terra, ele poderia fazer um reinado prudente sobre essa sua casa, sobre a terra, reinar nessa tradição judaico-cristã. Tem isso, né? Historicamente, até agora, nas novelas, nos romances, a gente tem reis que são prudentes, são cuidadosos, zelosos, querem bem do seu povo, né? O povo do seu país. E tem os reis prudentes, né? Que exploram, só querem trabalho escravo, o enriquecimento em cima do seu povo. Então, enquanto reis da terra, segundo a tradição judaico-cristã, o homem está fazendo sobre essa terra um reinado prudente ou imprudente, sob essa visão. Essa ideia de que a natureza deve ser dominada, sobrepujada, conquistada, ela vem de épocas bem anteriores ao capitalismo moderno, que começa mais efetivamente com a Revolução Industrial, né, nos idos de 1700. Tanto, gente, que essa imagem que eu coloquei aqui é uma imagem bonita, né? Será que ela corresponde com a realidade? Será que Deus criou essa terra e colocou-la unicamente na mão do homem, para o homem reinar sobre ela, mandar, se sobrepujar, né, a terra, ele conquistar tudo que existe na terra? Essa imagem aí, até hoje você acha livros didáticos escolares. Mas olha que ideia que está implícita nessa. Vamos lá. Na visão científica, a gente científica traz um sistema integrado, certo? Vivo, certíssimo. E destaca assim, que o planeta é formado pelos 4 sistemas, né, subsistemas que são divididos em geosfera, biosfera, atmosfera e biosfera. A ciência é preocupada com isso, somente, né? E já é uma grande coisa, um grande passo, porque a ciência está aí para nos ajudar e tem que se preocupar mesmo. A geosfera é a parte da crosta terrestre, a hidrosfera, tudo que diz das águas, né, a parte hídrica do planeta, a atmosfera, o nosso ar, e a biosfera, essa camada entre a atmosfera e a geosfera, onde se dá a vida, né? Onde nós vivemos, nós, os animais, as plantas, né? E eles enxergam o planeta como um sistema autorregulável, capaz de manter as condições ideais para a vida. E realmente, a Terra é autorregulável. Tem gente que diz assim, a natureza se produz e se resolve. Se resolve. Faz uma casa, deixa ela abandonada, caída lá, num canto qualquer. Quando você voltar daqui uns anos, o que vai ter dentro daquela casa? Ave. O telhado vai cair, a chuva vai vir, os ventos vão vir, vão destruir a parede vai virar só
dentro dessa casa imensa. E a natureza é essa. Ela se produz, ela se resolve, né? Mas temos uns poréns que ver. Na visão espírita, a Terra não é apenas esse planeta que Deus deu para o homem reinar. Não é. A Terra é a nossa casa, mas ela é a nossa escola. É o lugar que nós, enquanto espíritos encarnados, temos para nos desenvolver espiritualmente. Eu até coloquei ali aquela imagem, né? Que foi gerada por inteligência artificial. O homem, ele está no seio da Terra. A Terra não está só aqui na mão do homem, né? A Terra, a natureza, nós somos natureza. Nós estamos inseridos no planeta, assim como o planeta está inserido em nós, enquanto seres encarnados. Essa visão espírita, no livro Gênesis, né, Kardec nos diz assim, que assim, tudo no universo se liga. Então, o homem está ligado à natureza, a natureza é ligada ao homem, que também é natureza. Tudo se encadeia, tudo se acha submetido à grande e harmoniosa lei da unidade. Então, aqui nós encontramos uma outra conexão, né? Nós somos a natureza. Tudo que existe está interligado. As relações entre os seres. Quando a gente fala aqui, os seres, nós estamos falando os homem e raça humana. Nós estamos falando de todos os seres. Animais, vegetais, os minerais, que nós sabemos pelos nossos estudos que todos passam por uma evolução, né, até chegarmos à condição de inteligentes, né, como a bem colocou, né, nas explicações das obras da codificação espírita. E todos nós somos feitos dos mesmos elementos da Terra. Tem um jornalista, o André Trigueiro, que ele fala essa frase aqui que eu acho muito interessante. O que está fora, está dentro. Pega uma rocha e examina os minerais que tem naquela rocha. Pega um minério de ferro e examina. Você tem ferro no seu sangue? Graças a Deus, né? Temos ferro. Tem sal, tem, né, o sódio, tem manganês, tem... Fala mais elementos aí. Carbono, oxigênio. Carbono, né? Tudo está no nosso corpo. Nós somos feitos dos mesmos elementos do nosso planeta. Assim como os animais e as plantas, os vegetais, né? Você, se for pegar um vegetal e analisar, ali tem as mesmas coisas, né, guardadas as devidas proporções que o nosso organismo, a Terra, também tem esses elementos. Só que o homem, ele passou de habitante desse planeta, escola, que é a Terra, para uma força transformadora desse planeta, através da urbanização, da industrialização, da extração de minerais, da agricultura. Com isso tudo, a humanidade altera a composição dos elementos e os ciclos naturais, né? Quem aqui tem mais idade do que eu, mais experiência de vida do que eu, sabe o quanto que o tempo não já mudou, o clima, não é verdade? Eu me lembro que quando eu era criança, eu então era da igreja católica, minha mãe me vestia de anjo no mês de maio. E debaixo do vestido de anjo, ela tinha que colocar um tijolo de flanela, tão frio que era de maio.
nós estamos vendo agora, né? Nesses dias aí já chegados no mês de junho, os ciclos do planeta são completamente alterados, né? As geleiras estão se derretendo. Por quê? Porque o homem apenas habitante do planeta, ele passou a ser uma força transformadora. E isso tem um motivo. Não foi à toa e nem porque Deus criou assim, não. As questões ambientais, quem disse isso foi o espírita Nelson Almeida. Ele é programa de gestão do saber da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele disse o seguinte: as questões ambientais têm preocupado vários setores da sociedade e motivado o surgimento de inúmeros movimentos de sensibilização acerca da urgente necessidade de interagirmos com o mundo, preservando o meio ambiente, de modo a não comprometer os recursos naturais. E a viver também, né, gente? Porque a gente também não quer deixar de... Nós não queremos, nós nem podemos pensar em deixar de usufruir das coisas da natureza, né? Mas existe um processo chamado sustentabilidade, né? E essa preocupação, graças a Deus, chegou ao meio espírita, né? A fé, né, fez, assim como teve incentivo, a conscientização sobre o suicídio, sobre o aborto, eutanásia, outros temas, né? Também no meio ambiente. Isso é super saudável e ajudante de saber disso. Olha, gente, se a gente for pensar no surgimento desse nosso planeta, esse planeta nosso, de acordo com os estudos históricos, ele existe mais ou menos 4 bilhões e meio de anos, né? Então, começando aqui, tá? Passou por diversas eras, que é uma contagem de tempo maior, por eras, né? Períodos e épocas. E nós estamos vivendo naquela épocazinha lá em cima, lá no período quaternário, chamado de Holoceno. Veja bem, os 2 períodos mais próximos da gente foi o Pleistoceno, que foi quando o homem surgiu sobre a Terra nessa condição de Homo sapiens. Isso há de 2 milhões e meio de anos atrás até 11.700. Depois desse período veio o período que nós estamos, que é o Holoceno. Nesse período que nós estamos, a estabilidade do clima acabou, as eras glaciais acabaram. Então, a estabilidade do clima fez com que o homem pudesse desenvolver diversas coisas. Agricultura, passaram a vida sedentária por conta disso, aí veio as formações das vilas, das cidades e, por consequência, as organizações sociais, né? Só Holoceno significa um período bem próximo. Só que os cientistas e os geólogos, eles discutem hoje a proposta de que seja colocado nessas eras um outro período chamado de Antropoceno. Antropo, do grego, quer dizer homem. E o que seria o Antropoceno? Esse período que nós estamos vivendo de significativas mudanças no planeta por conta da força alteradora do homem. Porque até então, Pleistoceno, Holoceno, foram colocando esses nomes e analisando pelo movimento do planeta e da natureza em si mesmo, foram sendo analisados. Só que agora, isso aqui ainda é proposta. A comunidade científica ainda não nomeou o Antropoceno, apesar de muitas pessoas já usarem e de ser aceito até nos meios acadêmicos, mas ainda não foi sedimentado esse nome. Porém, a mudança que o homem vê no planeta é essa que nós sabemos. Nós estamos vivendo, nós estamos visualizando, nós estamos sentindo.
A imagem diz muito, né? Aquela imagem diz muito. O homem como principal alterador, né, do clima e da biodiversidade, da diversidade de vida, da diversidade de vida vegetal, de vida animal, certo? Então eu separei aqui para a gente dar uma analisada assim, bem breve sobre 3 elementos da natureza, que são os principais. Primeiro, o solo, né? O solo, ele tem reflexo direto na consequência das vidas, né? Da vida animal, da vida vegetal e da vida hominal, das nossas vidas também. Como eu repeti aqui a frase do André Trigueiro, para a gente não esquecer: o que está fora está dentro. Então, o que a gente vê que é mais comum a gente ver nos noticiários sobre o tratamento dado em grande escala ao solo? Despejo de resíduos sólidos, despejo de metais pesados, dejetos animais que a natureza não dá conta de tratar, o lixo urbano, os agrotóxicos. E falando em lixo, é muito interessante, né? Porque a gente fala assim, eu falo com meu marido, joga o lixo lá fora. Lá fora onde? Não existe lá fora. Em todo lugar que esse lixo for colocado, ele está dentro do nosso planeta. Né? Então, botar o lixo lá fora é fácil. Tira aqui, ó, da frente do meu olho, eu não estou vendo mais, ele não vai me incomodar mais. Né? Tem cidades que tem tratamento de esgoto, que a pessoa vai ao banheiro, joga o papel higiênico dentro do vaso sanitário, descarga, saiu da minha vista, saiu, não é problema mais? Não é assim? Joga o lixo lá fora. Lá fora onde? Não tem lá fora. Em qualquer lugar está dentro do planeta. Né? Essa poluição do solo, se o que está fora está dentro, ela vai chegar até nós. Ela chega até o nosso corpo. O agrotóxico que é colocado. Ó, se tiver algum médico de efeito físico aí, pede um tempo. Eu não fazia efeito físico negativo, não. O que será? Acho que ele desligou. Deve ser bateria, não? Tá. Tá ligando aqui. É bom para a gente ir refletindo sobre essas ideias. Aí você fica refletindo. Gente, o ser humano, ele é tão bacana, eu vou botar essa palavra bacana, né? Nós, quando eu falo ser humano, eu estou me incluindo, né? A gente conseguiu colocar lixo até no espaço. Até no espaço. Tem lixo. Restos de satélites, né? Pedaços de satélites. Lixo criado pelo homem. Agora, os biólogos dizem que na natureza não tem lixo. E não tem mesmo. Se morrer um animal no pasto, daqui a pouco tem um abutre lá comendo ele, fazendo um papel de limpeza da natureza. Quem diz que a natureza se produz e se resolve, está dizendo muito bem, ela se resolve mesmo. É uma ideia antiga, desde Sim, é uma ideia antiga e muito certa, né? Muito. Você vai reiniciar. O pessoal diz que porque a gente vai criar um problema grande para a gente, porque a gente não vai sobreviver no ritmo que a gente é. Mas quando a gente acabar, vai parar o problema e a natureza se autorregula de novo. Sim. Porque nós é que somos... Se tirar o ser humano da face do planeta, se resolve. Porém, aí não vai se cumprir o propósito com o qual o planeta foi criado. E foi para servir de o nosso escola, nós de casa. estamos falhados, né, como sociedade. Exatamente. Por isso que eu acho que esse tipo de conversa nas casas espíritas é muito
jovens e crianças. Exatamente. Você consegue andar aí de novo? Já está, aqui na tela está. Estou vendo só no. Não sei. Não sabe não, gente? Não sabe? Sabe mexendo? F5, ele tem F5. Ele já está no. Já está na apresentação. Não, ele já estava fazendo. Ah, é. Voltou. Voltou o quê? Aí? Não, é só voltou aqui na forma de apresentação. Sim. Está com mau contato, não? Vamos continuar sem ele. Vamos continuar Vamos continuar conversando. sem ele, né? Já deu para a gente pensar e quando a gente. Você estava falando sobre o sol. O né? sol, parei no sol. Ah, voltou. Beleza. Ótimo. Bom, quem sabe, né? Então, gente, retomando aqui, todo qualquer tipo de poluição do solo vai influenciar diretamente na nossa vida. Água. A água, a vida, conforme a gente já estudou, já sabe, ela começou o seu surgimento nas águas mornas e salinas dos oceanos, né? Isso há milhões e milhões de anos. Se nós formos observar a água, olha só como que é a natureza, né? O líquido amniótico, onde ficam os fetos dos mamíferos, né? Humanos e animais irracionais. É uma água morna e salina, onde a vida se desenvolve. Então, a vida surgiu lá nas águas mornas e salinas, mas ela ainda se desenvolve hoje nas águas mornas e salinas dos úteros das mamães dos mamíferos, né? Essa mesma água morna e salina, a gente excreta pelos olhos num lugar, quando a gente se encontra num lugar de grande tristeza ou de grande alegria, de muita emoção, né? Essa água morna e salina ganha o nome de lágrima, né? E verte pelos nossos olhos. Essa mesma água morna e salina sai pelos poros do nosso corpo quando a gente se expõe ao excessivo calor para regular a temperatura interna. Não é à toa que a gente sua, não. É para regular a temperatura interna. Eu estou falando isso tudo para vocês verem, para a gente, para nós refletirmos sobre a importância da água. Não é? Quando a gente fica fraco, doente, vai para o hospital, qual a primeira coisa que o médico faz? Soro fisiológico. O que é o soro fisiológico? É uma água salina, acrescida de um pouco de açúcar, né? O soro caseiro, vocês se lembram da dona Zilda Arnes, que ela salvou milhares de vidas ao redor do mundo quando ela popularizou o uso do soro caseiro? É a água salina, acrescida de um pouco de açúcar, né? E muito interessante que o planeta que Deus permitiu nascer e desenvolver para a nossa escola, para a nossa casa, ele é chamado planeta Terra, né? Mas devia chamar planeta Água, como diz o poeta e o músico, né? Porque ele tem 70% de água. Ali, lógico, englobando água salgada e água doce, né? 70%. O nosso corpo também tem 70%. 70% da composição de um adulto de idade média é água. Nas crianças, talvez um pouquinho mais, e nos mais idosos, um pouquinho menos.
satisfeito com essa água, não é? Nós temos colocado nela metais pesados, rejeitos de indústria, lixo, temos visto, né, vazamento de óleo, esgoto lançado nas águas, e o que está fora está dentro. Essa água não vai deixar o ser humano impune. Essa água, ela vem de uma forma ou outra nos prejudicar. Vocês sabem que, por exemplo, o tratamento de água, né, de esgoto, de água, tem substâncias que esses tratamentos não tiram da água, não é? Então isso vai para o nosso organismo. Tudo está interligado. Esse é um problema muito sério e chocante, né? E o outro elemento, o ar. O ar é o elemento mais importante da vida do ser humano, porque ele é o mais urgente. Se nós vemos, por exemplo, dá um terremoto, a gente está num prédio, o prédio cai, a gente fica debaixo dos escombros, a gente fica aqui alguns dias sem alimento e até sem água, se tiver ar. Se não tiver ar, não sobrevive. Então o ar é o mais urgente e um dos elementos também muito prejudicados pelas fumaças de incêndios florestais, da atividade agropecuária, da queima dos combustíveis fósseis e não fósseis também, como etanol, a poluição industrial, e essa qualidade de ar interfere diretamente na nossa vida. Tem um pesquisador da Universidade de São Paulo, da USP, ele chegou à conclusão que o paulistano que vive na cidade de São Paulo, ele tem uma média, não me pergunto como que ele chegou, não foi o estudo científico dele lá, né? Ele pode contar, em média, menos 2 anos de vida do que um habitante do estado de São Paulo, mas do interior. Tamanha poluição de indústrias e queima de combustível. E nós sabemos que isso afeta diretamente a nossa vida. Por quê? Porque o que está fora está dentro, não é? O ar, ele é tão importante que ele alimenta os nossos pontos energéticos, os nossos chakras, não é? Se eu encontrar com a Diana, por exemplo, a Diana estiver muito nervosa, fatalmente vou virar para ela e falar assim: Diana, respira, não é? Respira. Respiração acalma, respiração traz energia. Nós queremos a energia, não é verdade? Então, por exemplo, na Índia, naquelas regiões lá, eles chamam o ar de prana. O prana, né, significa, essa palavra vem do sânscrito, significa força vital. E o prana também é um dos conceitos, né, o ar como força vital é um dos conceitos da yoga, da ayurveda, né, e que descreve a energia universal, né, que sustenta a nossa vida, se ela for absorvida e bem absorvida, através da respiração, né? Se a gente for fazer yoga, é muito comum, né, chegar e falar assim, colocar a mão aqui e falar assim: respira. Aí, gente, mas você está respirando errado, porque a gente enche o peito de ar. E não tem que encher o peito, tem que encher o abdômen. Ah, mas eu estou respirando assim a vida inteira. A vida inteira está respirando errado, né? Tamanha é a atenção dada ao ar nessas civilizações, né, que o chamam de prana e que talvez tenham um pouco mais de consciência do que nós da interação desse ar dentro do nosso organismo, né? Nós só temos um pouco da consciência desse ar quando a gente tampa o nariz e a boca. Isso não aguenta mais. Ou se chega numa grande fumaça, aí a gente sente a falta
que o ar faz. E também eu sei, né, gente, que não dá a cada inspiração e expiração a gente dá o valor que o ar merece, né? Mas pelo menos de vez em quando lembrar, né, o que a respiração faz nas nossas vidas. E nós vemos aqui, então, uma conexão da ciência ecológica, com o espiritismo. A preocupação com as questões ambientais. Essa preocupação tem estado, né, em vários setores da sociedade, tem surgido movimentos, né, e é necessário, acho que já passou de urgente nós preservarmos o meio ambiente. E qual é a proposta do Espiritismo nessa questão? Iluminar as consciências. É como disse naquele livro Renúncia, conhecer mais para agir melhor, né? Depois no slide lá na frente vai estar essa frase. Então essa é a proposta do Espiritismo, iluminar as consciências. E em se falando em iluminar consciências, nós não quer passar, não? Ó, vem sabotar não. Vem sabotar não. Ah, passou. Aí, pensando em iluminar a consciência, nós vamos pensar assim, gente, mas nós temos consciência, nós sabemos que o nosso planeta, as formas de vida dele já foram destruídas 5 vezes, né? Era do gelo, não sei o que, demora que caiu, matou os dinossauros, acabou, deixou uma poeira no planeta que a luz do sol não penetrava. Então, as formas de vida, quase que todas pereceram, morreram. Nós sabemos disso. E hoje, nós ainda vemos acontecer no nosso planeta tsunamis, maremotos muito grandes, terremotos, as placas tectônicas se mexendo, se ajeitando, né, lá no interior da Terra e causando essas catástrofes. Incêndios que às vezes são causados por um raio que cai numa tempestade, né? Vulcões que entram em erupção e acabam com cidades, como acabou na Itália com Pompeia, né? Pompeia e Herculano, 2 cidades que foram, né, acabaram, a civilização ali naquele meio acabou por causa de vulcão. Mas e aí? Esse planeta bom, esse planeta perfeito, esse planeta que foi criado para ser escola de vida do homem, por que ele tem isso? Allan Kardec nos responde. Allan Kardec, não, os espíritos nos respondem, né? Allan Kardec só registrou a resposta para nós. Ele perguntou: é lei da natureza a destruição? E os espíritos responderam, isso na questão 728. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, é providencial para a regeneração. Ok. Aí Kardec pergunta: se a regeneração dos seres se faz necessária a destruição, por que os cerca, quer dizer, cerca os seres, a natureza, de meios de preservação e de conservação? Por que se o homem tem, se é necessária a destruição para a regeneração, então por que a natureza ela se resolve, se produz e se resolve? Por que existe a regeneração e a conservação? E os espíritos respondem: a fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Para tudo tem tempo. Toda destruição antecipada
obsta, quer dizer, atrapalha o desenvolvimento do princípio inteligente. As coisas, o planeta, ele está ainda em evolução. Os seres estão em evolução. Nós ainda estamos em evolução. Tudo vai progredir. Perecer é preciso, mas cada coisa a seu tempo, não é? Aí Kardec pergunta, porque às vezes vê, né, a pessoa morrendo aí de fome, o ser humano perecendo por outras formas, outras questões. Aí Kardec pergunta, por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Por que então morrer pela fome? Guerrear por água, guerrear por ouro, por metais raros, por petróleo, que Joana de Ângeles muito sabiamente chamou de Deus negro, não é? Por que então? E os espíritos responderam, é que ingrato o homem a despreza a natureza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. O homem faz errado e não vai botar a culpa na natureza, não, porque a lei de evolução existe, ela é uma lei da natureza e foi feita por um Deus justo, perfeito e bom. A terra, os espíritos continuam, né? A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Então, trocar de celular é bom. Ter um celular novo é bom. Ter um celular novo por ano é bom. Para quem produziu, para quem vendeu e para quem adquiriu. Para o planeta é péssimo. Né? Nós temos que observar os nossos hábitos. Se nós não estamos empregando no supérfluo os bens que a natureza nos dá. Isso aqui, gente, só essa frase aqui era tema para uma palestra de 40 minutos, né? Era tema para uma palestra. Já tem quase uma hora que eu estou falando aqui. E eu falei que eu ia ser rápida. Mas ela falou que eu posso falar até meia-noite, não tem problema. Então, gente, olha onde está a nossa participação, a nossa culpa. E nós vamos preservar o planeta para quem? Essa é a pergunta que mais me chamou a atenção quando eu comecei a estudar esse tema. Nós somos reencarnacionistas, não somos? Então nós temos que parar de falar que eu tenho que deixar um planeta bom para meus filhos e para meus netos. Não, nós temos que deixar um planeta bom para nós mesmos. Nós vamos voltar aqui, se Deus quiser, senão não vamos para aquilo, né? Se a gente não for deportado para o planeta, né, primitivo, né? Se nós não formos deportados para o planeta primitivo, é aqui que nós vamos voltar. Então, um planeta melhor é para que quando eu voltar aqui, eu encontre um planeta melhor. E a lei de causa e efeito existe, não existe? E se hoje eu desmato, no meu retorno, numa próxima encarnação, o que eu posso encontrar? Um ar muito pior e eu sofri os efeitos desse ar. Isso não sou eu que estou falando, né, gente? Isso é o livro dos Espíritos, é a lei de causa e efeito, é o que a gente estuda. O que o homem semear, isso também ele ceifará, né? Então vamos lá, porque meu tempo está acabando, né? A relação entre o homem e o meio ambiente provavelmente nunca esteve tão condenável. Infelizmente, o capital, a busca pelo dinheiro, pelo poder,
tem utilizado a natureza como principal meio de obter lucros e não apenas para sobrevivência. Muito bem. Há ainda uma conexão da ciência ecológica com o espiritismo, mas também respeitado a sua especificidade. A ciência ecológica, ela se preocupa com a poluição, mas a poluição que a ciência ecológica trata é aquela que a gente que pode ver, que pode medir, né? Que não é aquela poluição natural que é produto do homem, né? É aquela que prejudica materialmente o ser humano. E o Espiritismo nos traz uma reflexão sobre a poluição, mas aquela poluição que atrapalha a evolução espiritual do ser. É uma poluição que Joana de Anjos coloca que ela altera a nossa psicosfera, quer dizer, ao nosso redor, ela paira criando formas de pensamento, né, que é um outro estudo também, por meio das nossas criações mentais. O que nós criamos mentalmente? Eu até recomendo a vocês, não como dever de casa, mas como prazer de casa, né? Vocês terem o prazer de casa de procurar esse livro após a tempestade. Hoje já quase não se acha mais esse livro para comprar, só em alguns sebos acha, mas ele tem no YouTube todinho, todo em audiolivro, a gente pode ouvir, é o que eu estava ouvindo quando meu pai fez comigo. E no capítulo 3 ela fala unicamente da ecologia, da poluição, do uso dos recursos naturais, e é muito interessante que ela fala da forma que os ecologistas falam, da poluição física produzida por nós, mas ela fala também da poluição na forma espiritual. A benfeitora aponta para a poluição da psicosfera por força da poluição de natureza mental, que intoxica de dentro para fora e desarticula de fora para dentro. Por quê? Porque uma mente, né, desalinhada desalinha a pessoa, desalinha as suas relações com as outras pessoas. Então é uma poluição que sai de dentro para fora e atrapalha de fora para dentro, porque nós não vivemos sozinhos. E Joana diz, aquele ali é a capa do livro, tá, gente? Após a tempestade. E Joana diz que a Terra, esse livro foi escrito em 1974, quer dizer, um livro recente, se comparado ao Evangelho, das obras da codificação, né? A Terra está vitimada pelo entrechoque de vibrações, ondas e mentes em desalinho. Nós sabemos muito bem que os nossos pensamentos, né, são gerados por sentimentos. E às vezes os nossos pensamentos são de desamor, de ambição desenfreada, de ódio, raiva, cólera, ira. E esses sentimentos nos inserem em guerras. Não nas grandes guerras do planeta, que são reflexo dessa psicosfera, porque a psicosfera individual forma a psicosfera coletiva na nossa comunidade, na nossa cidade, tem a psicosfera do país e a psicosfera do planeta, que também tudo está interligado. Então a gente se mete em guerras na nossa casa, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas, né? Na nossa comunidade, no nosso comportamento de ser humano. E a benfeitora ainda diz que a poluição mental, ela campeia livre e abre caminho para outros tipos de poluição. Por exemplo, dentro de casa, não sei se aqui alguém tem filho pequeno. Você manda seu filho arrumar a cama quando ele acorda, arrumar a cama,
É cuidar do meio ambiente, o ambiente do lar. Até tem alguns estudiosos que dizem que a pessoa que arruma a própria cama, a criança, né? Criança ou adolescente que arruma a própria cama, você está preparando ele para enfrentar outras pequenas atividades de ordem prática no dia a dia. Pequenas, mas que fazem grande significado. Acondiciona o lixo, você ensina, ou você pensa, eu penso, que o lixeiro que passa lá, ele não é o lixeiro sou eu que produzo o lixo, ele é um coletor, um trabalhador que está coletando o lixo, mas ele não é o lixeiro. Quem é lixeiro? Eu sou lixeiro, eu que produzo. Então, gente, se a gente não alinhar os nossos pensamentos em amor, em cuidado, em caridade, até no modo de pensar, nós vamos estar com as mentes em desalinho, abrindo caminho para todos os outros tipos de poluição que nós vemos. Porque isso tudo começa dentro do ser humano. Não, os ecólogos estão muito certos quando eles dizem que na natureza não tem lixo. Né? Então, está no ser humano. Começa dentro da nossa mente e se externa em atitudes. E nós estamos colhendo os frutos disso. Joana de Ângeles chama Jesus de sublime ecólogo. Ela fala que o sublime ecólogo nos trouxe o remédio, quando nos discursos dele, ele estabeleceu as bases para o reino, que é de amor e de harmonia sem fim. Para as calamidades, ele tem a solução. Sabe qual é a solução? Ama e serve como possas, quanto possas e quando possas. O quanto a gente puder, quando a gente puder, da maneira que a gente puder, amar e servir. Assim nós vamos, melhorar esse planeta que nós vivemos e que nós queremos voltar para ele, para continuar aprendendo até um dia nós alcançarmos esferas mais elevadas, que eu creio que é o desejo de todos nós. Cuidar da terra, do solo, da água, do ar e da humanidade, dos nossos irmãos. Vou encerrar então com a fala do Emmanuel. Ele fala: todos nós somos convocados a conhecer mais para agir melhor. Nessa obra Renúncia, ele diz que o mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde fomos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento das suas obras. O planeta é a obra de Deus que nós estamos refletindo sobre ele, mas o que está fora está dentro. Obrigada. Nós agradecemos a Simone, e é tão importante a gente ver como um estudo desse faz a gente refletir, porque normalmente no dia a dia você não para pensar, eu estou respirando, olha, eu estou sentindo o cheiro das coisas, eu estou caminhando, a gente faz tudo tão no automático, que a gente não para pensar nisso. Só quando a gente tem um problema de saúde, um problema respiratório, que você tem que usar, por exemplo, um oxigênio, aí você vai dar valor ao ar que você respira, E outra coisa que eu achei muito interessante, que a Simone trouxe do André Trigueiro: o que está dentro está fora, o que está fora está dentro. Ou seja, nós somos, as nossas atitudes são um reflexo do que temos dentro de nós. Então, se nós temos dentro de nós amor, equilíbrio, bons pensamentos, o que vamos colocar para fora
importante nós trazermos para dentro da nossa casa espírita essas reflexões, né? Então a gente não fala só do Espiritismo em si, dos ensinamentos de Jesus, nós falamos dos ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, né? Como podemos colocar em prática tudo que a gente aprende aqui na nossa casa. Então, quero te agradecer, foi maravilhosa o seu estudo, né? Foi maravilhoso o seu estudo. E agora, então, nós vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, a Maria Santíssima, nossa Mãe Celestial, aos benfeitores dessa casa, que aqui estiveram intuindo a nossa palestrante, para que ela trouxesse para nós esclarecimentos necessários para a nossa vida, para o nosso dia a dia e para a responsabilidade que devemos ter com esse planeta que nos foi dado por Deus para aqui vivermos, mas também para que conservarmos este planeta tão perfeito quando Deus o criou. Que nós tenhamos a nossa consciência voltada para ajudar a todos aqueles que ainda não têm essa consciência e fazer deste planeta um mundo cada vez melhor. Que os dirigentes de todos esses países possam receber através dos nossos pensamentos, das nossas vibrações, eles possam perceber a importância de cuidar cada um da sua parte, fazendo o melhor possível, porque todos vivemos neste planeta e aqui queremos reencarnar assim que for possível. Então, gratos por esses momentos que aqui passamos de muita reflexão e conhecimento, pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte de nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Vocês receberam um papelzinho aí, não foi? Então, esse papelzinho seria para fazer um sorteio, mas como tem pouca gente hoje, eu vou doar, né? A casa vai doar para vocês umas revistas espíritas muito interessantes, tá bom? Primeiro eu quero dar a da Simone. Vão servir para outros estudos. Então, alguém tem a coisinha com a fitinha azul? Quem que está com a fitinha azul? Já todo mundo ganhou o papelzinho? Isso aqui é fitinha. Tem a fitinha azul aí? Aqui é o azul. Então tá. Você não contemplar. Fitinha azul. Mais alguém? São 3. Fitinha azul. Agora deixa você falar o que você tira, o que você escreve dentro. Um lapisinho que Presente da ganhar. E vou chamar Alzeni e Cissa para o passe, tá? Robson, você fica na porta aqui, faz favor. Lembrando que, gente, a semana que vem, sábado, dia 13, nós teremos a nossa terceira caminhada ecológica. Né? A gente faz aqui, assim, já é a terceira vez que a gente vai fazer isso. A gente se encontra lá no Pontilhão, aqui de Guaçuí, tem Pontilhão, às 7h30 da manhã, e a gente faz uma caminhada ao longo da beira-rio e coleta o lixo. Entendeu? A gente leva luvas, saco, plástico, e sai pela beira-rio ali, até pula a cerca, assim, vai lá perto do rio, recolhendo
ali. Né? É uma ação pequena, mas é a maneira da gente mostrar para a população, né, que a gente está fazendo a nossa parte. Né? Coletamos o tanto de lixo que a gente consegue, né, recolher ali, e nós temos trabalhadores na casa que estão sempre colocando plaquinhas de advertência, né, preserva a natureza ao longo da beira-rio, para ver se conscientiza as pessoas. Né? Então, todo mês de junho a gente faz isso. Então, estou convidando vocês para sábado, a gente vai se reunir às 7h30 da manhã, para 8 horas a gente começar a nossa caminhada ecológica, né, com a coleta de lixo. Tá? Agradeço a vinda de vocês hoje, com esse frio, né? Mas só esse calor humano daqui já é bom para renovar as nossas energias. Né? Então, convido a Cissa e o Eusênio passe, Renato também, e o Robson na porta.